Olha, a tecnologia está transformando o campo da medicina. E nós vamos conversar agora, diretamente de São Paulo, com o Dr. José Roberto Colombo Júnior. Ele é urologista e especialista em cirurgia robótica. Ele veio hoje conversar com a gente e nos explicar melhor como é que vai funcionar, como é que está funcionando a cirurgia robótica, né? Essa revolução que, por sinal, traz aí qualidade de vida e melhorias e mudança também quando o assunto é tratamento de câncer. É isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todo mundo. É exatamente isso que você falou. Uma tecnologia que já está aqui no Brasil faz 15 anos e que vem colaborando para deixar cirurgias complexas no tratamento do câncer cada vez menos agressivas, menos mórbidas para esses pacientes. Então, a recuperação desses pacientes corre de maneira mais rápida. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse, de uma forma que a população pudesse entender, como essa revolução em cima da robótica vem trazendo benefícios, de uma certa forma, como é que ela acontece, principalmente nessa questão do tratamento do câncer, para que a população entenda como, de uma certa forma, dentro do mundo da saúde, ela pode beneficiar milhares de pessoas. Eu queria que o senhor explicasse, até dando exemplos, por exemplo. Claro, a tecnologia robótica faz com que o médico seja capaz de fazer grandes cirurgias complexas, por incisões muito pequenas. Então, antes, precisava fazer grandes cortes no abdômen ou outras partes do corpo. Atualmente, a gente faz pequenas incisões que são menores que 1 centímetro. Então, a gente consegue fazer essa cirurgia de maneira que o sangramento é menor, a recuperação, o tempo de internação do paciente no hospital é menor, a recuperação pós-operatória, ou seja, a dor que ele sente, o tempo que ele leva para voltar às atividades habituais, é bem menor do que com a cirurgia convencional. Em alguns casos específicos, como no tratamento cirúrgico do câncer de próstata, a cirurgia robótica faz com que o paciente tenha menor chance de ter alguns efeitos colaterais da cirurgia, como a incontinência urinária e preservação da função sexual. Então, é uma tecnologia que vem possibilitando que os pacientes sejam tratados de maneira adequada, com resultados oncológicos, ou seja, o resultado do tratamento do câncer continua sendo igual, porém, uma cirurgia muito menos agressiva para os pacientes. Doutor, o que chama atenção nesse tipo de cirurgia, além dos homens, até nas próprias mulheres, né? Porque a gente sabe que o urologista, ele não atende só homens, ele também atende mulheres que estejam passando por algumas situações adversas. E, neste caso, para os homens, o que chama atenção é que os homens têm muito medo de procurar os especialistas, né? Inclusive para conhecer um pouco mais sobre a sua saúde. Isso, de uma certa forma, também chama a atenção dessas pessoas que não são bons visitantes de médicos, né? Não gostam muito de procurar médicos. Chegando essa informação para essa pessoa que está em casa, isso abre um leque de oportunidades de mudança de vida, qualidade de vida, né? Exato. A gente sabe que cada vez mais os homens estão quebrando esse preconceito. Então, eles estão procurando cada vez mais os médicos especialistas para poder fazer o diagnóstico de qualquer problema que ele esteja de maneira mais precoce. É importante lembrar que sempre que um problema de saúde é diagnosticado de maneira precoce, as opções terapêuticas são muito maiores e a evolução desses pacientes são bem melhores. Então, com o robô, eu acho que os homens estão procurando mais, pelo menos nós, os urologistas, porque eles sabem que o tratamento hoje não é tão agressivo, a recuperação é muito boa e os resultados são ótimos. Então, isso acaba incentivando os homens, de maneira geral, a nos procurar. Doutor, como especialista, urologista, especialista em robótica, o que o senhor tem percebido desde o momento que, principalmente para o câncer, chegou esse lado mais inteligente, né, da tecnologia? Muitas pessoas, elas ainda têm aquela preocupação, um medo, né? E muitas informações chegam até essas pessoas que acabam, de uma certa forma, atrapalhando essa chegada dessa nova tecnologia dentro do campo saúde, né? E é importante a gente falar sobre esse assunto porque a gente vive numa época de era digital, onde as pessoas falam o que querem, o que pensam, o que acham, se colocam em lugar de especialistas, saem dando opiniões, fazendo trabalhos muitas vezes não como profissional, porque não são entendedores do assunto. E é importante a gente também reforçar relacionado a isso. Essa sua colocação, Rosa, é extremamente importante, porque hoje
o acesso à informação é muito aberto. Então, o paciente vai colocar tratamento do câncer de próstata e ele tem acesso a várias informações que, em algumas vezes, não são reais ou são até erradas. Então, é muito importante lembrar que o paciente tem que procurar o especialista, seja o urologista, o ginecologista, o cirurgião cardíaco, o cardiologista, porque essas informações que a gente pega de maneira aleatória na internet tem um grande viés, uma grande chance de estar até causando um malefício para esses pacientes, porque eles podem ter uma ideia errada do diagnóstico e do tratamento, e com isso eles podem postergar a ida ao especialista e o problema que podia ser detectado no início acaba sendo diagnosticado em uma fase mais avançada. Então é extremamente importante pedir para todos os nossos telespectadores que, uma vez que eles têm acesso ao médico, procure o médico do que ficar procurando informações de maneira aleatória na internet. E, doutora, a gente está falando de câncer, que é algo que assusta quando um cidadão sabe que está com esse tipo de doença, a autoestima já vai lá para baixo. E quando a tecnologia, a robótica, chega para trazer qualidade de saúde, mas também perspectiva de vida diante da robótica, isso é maravilhoso. E a gente sabe que assuntos como esse, relacionado ao câncer de próstata, tem muito mais chances de você ter qualidade de vida e de saúde. Imagina com essa nova oportunidade através da robótica, né? Exato. É perfeita novamente sua colocação. Essa tecnologia oferece para os nossos pacientes que eles tenham um tratamento adequado para o câncer e tenham muito menos efeitos colaterais das cirurgias. Isso no câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de colo do útero e por aí afora. Então, é uma tecnologia que não só acaba abrangendo os pacientes que necessitam de um urologista, mas hoje existem múltiplas especialidades que beneficiam da utilização da técnica robótica. Então, a ginecologia, a cirurgia cardíaca, a cirurgia da cabeça e pescoço, a cirurgia do aparelho digestivo, todas essas especialidades estão usufruindo dessa tecnologia para proporcionar um tratamento mais adequado e menos agressivo para os pacientes. A gente acaba falando do câncer, né, do tratamento do câncer, mas aí a gente chama atenção para outras situações bem minuciosas. Existem situações, por exemplo, como próprios rins, de homens e mulheres, situações de mínimas, que muitas vezes o próprio médico não consegue chegar lá, não consegue resolver. E aí, de uma forma extremamente inteligente, a robótica traz esse tipo de cirurgia que provavelmente vai chegar aonde o médico não conseguiria. Isso também é um avanço, né? É um avanço. Hoje, no tratamento do câncer de rim, a gente consegue preservar o órgão, que é isso, a gente não precisa mais tirar o rim todo. Hoje, na grande maioria dos casos, a gente acaba tirando só o tumorzinho do rim, preservando o rim. Então, isso leva a uma menor chance do paciente ter uma insuficiência renal no futuro. É importante lembrar que hoje, mais de 70% dos tumores de rim estão identificados de maneira por acaso, que a gente chama de câncer incidental. Então, o paciente vai fazer algum exame, fazer check-up por causa de outro problema, e acaba identificando através de um exame de imagem, seja ultrassom, ultrassonografia ou ressonância, essa lesãozinha no rim. Então, o diagnóstico está sendo cada vez mais precoce, as lesões são menores, e com isso, além da utilização da robótica, a gente está conseguindo preservar o rim nesses pacientes que são acometidos por tumores. Então, a gente consegue tirar só o tumorzinho e deixar o restante do rim intacto lá. Isso é um avanço maravilhoso dentro da saúde. O que as pessoas precisam entender é que existem situações e mais situações. E dentro da saúde tem dado certo. E a gente está falando com um especialista, que tem histórias e mais histórias, inclusive especialista, né? E estando profundamente dentro dessa parte da cirurgia robótica, ele pode até dizer para nós que é um avanço e que eu acredito que muitas histórias de pacientes, assim, de forma muito positiva, deve ter chegado até o doutor, né, doutor? Sem dúvida. Ao longo desses 15 anos, a gente já tratou praticamente mais de 4.000 pacientes. Então, é uma técnica que começou em 2008 aqui no Brasil,
aqui no estado de São Paulo, mas hoje existem mais de 100 sistemas instalados em todas as regiões do Brasil. Então, é uma tecnologia que está em franca expansão e cada vez mais a pacientes têm acesso a esse benefício. Muito bom. Doutor, primeiro eu quero lhe parabenizar, agradecer, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse horário, via Zoom, direto de São Paulo, trazendo essas informações tão esclarecedoras e mostrando de forma extremamente inteligente e necessária, com responsabilidade, sobre o assunto. Eu quero agradecer. Quem quiser ter mais informações, quem quiser pesquisar melhor, quem quiser saber mais sobre o assunto, eu gostaria que o senhor deixasse o seu Instagram, né, falando, porque ele já vai aparecer na telinha, para quem está assistindo ou ouvindo o nosso programa. Eu que agradeço a atenção, espero ter podido contribuir para o programa. E o Instagram é Colombo Urologia. Tá bom, muito obrigada, doutor. Obrigada mesmo de verdade. Agradeço. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia a todos. Como é bom a gente informar e como é bom a gente falar com especialistas. Não adianta você querer buscar informações de onde você sabe que dali você não vai tirar muita coisa. Às vezes você quer se enganar com pessoas que não sabem muito, né?